Na sessão extraordinária virtual, nesta terça-feira, 13 projetos estavam previstos para serem discutidos pelos vereadores. Eles usaram pela primeira vez um painel de votação igual ao utilizado no plenário da Câmara de Vereadores. Os vereadores registraram a presença através do novo painel virtual. Logo no início, o vereador Leandro Lira defendeu o uso da cloroquina, indicado para o tratamento da malária, no combate ao novo coronavírus. Na França, o pesquisador chamado Didier Raoult tratou 1.003 pacientes e teve um único óbito, tratamento, protocolo de azitromicina com cloroquina. O Dr. Zelenko, nos Estados Unidos, fez 699 tratamentos e nenhum óbito. Aqui no Brasil, a doutora Anice Yamaguchi teve 400 tratados com o protocolo e nenhum óbito, sendo que esse medicamento ele existe desde 1934, presidente, ele é inclusive utilizado para tratamentos de período prolongado, durante longa duração, o que é o contrário do que acontece no coronavírus, onde o protocolo ele indica o uso do medicamento por 5 a 10 dias. Aqui do lado mesmo, em São Paulo, a rede Prevent Senior adotou esse protocolo, é uma rede que atende mais de 450 mil pessoas acima de 60 anos de idade, e eles que respondiam por metade dos óbitos por conta de coronavírus no estado de São Paulo, já conseguiram controlar o surto e tem uma única pessoa em leito de UTI. Além disso, presidente, um outro pesquisador também virologista da USP, chamado Paolo Zanotto, também elaborou os protocolos, por exemplo, da Santa Casa de São Paulo e o protocolo do Albert Einstein, e justamente conseguiram conter a doença aplicando o tratamento desde o início, desde o segundo ao quinto dia, é o protocolo que eles desenvolveram para poder justamente diminuir o número de casos em que a doença se agrava e, portanto, diminuir a dependência de respiradores e de leitos de UTI. E é justamente a defesa que eles estão fazendo, eu citei aqui justamente a rede Prevent Senior, mas diversos hospitais, países afora e no mundo afora, estão adotando também o protocolo, que vem se mostrando como a saída mais promissora, mas a importância que vem sendo dada por todos esses especialistas, a necessidade de que o tratamento seja feito no início, e não que se aguarde a situação do paciente deteriorar. Então, hoje mesmo, por exemplo, a gente viu em São Paulo o secretário Davi Uip, que se recuperou do coronavírus, não quis admitir que foi mediante tratamento com cloroquina, o que particularmente é vergonhoso, mas esse é de fato o tratamento, como eu falei, diversos especialistas na França, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, têm apontado como sendo a mais promissora alternativa desde que utilizada no início. Então, eu faço aqui esse apelo, presidente, a gente não pode ver as autoridades do país todas se tratando com esse protocolo de hidroxicloroquina e azitromicina, enquanto que o povo tem que esperar chegar a precisar de um leito de UTI que às vezes não vai ter, de um respirador que às vezes não vai ter. Então, eu deixo aqui reiterado o meu apelo ao Ministério da Saúde para que possa dar a devida urgência e, de fato, colocar em andamento as indicações feitas por esses especialistas, de tal forma que nós possamos reverter o número e, com certeza, salvar inúmeras vidas, tal qual todos esses estudos que foram feitos, estão sendo feitos e praticados, demonstram. O primeiro projeto de lei a ser analisado era sobre a definição das funções do magistério exercidas no âmbito das unidades escolares que integram a rede pública do Sistema Municipal de Ensino. Apesar do regime de urgência, a discussão foi considerada desnecessária em um período de pandemia da Covid-19. Esse projeto de lei, na verdade, ele está alterando uma lei que nós fizemos nessa legislatura, que vocês votaram, eu votei, todos nós votamos. Não sei se vocês vão lembrar, no finalzinho de 2017, a gente fez um pacote da educação com 6 a 8 projetos, se eu não me engano, e um deles era esse, que virou a Lei 6315, que este projeto de lei está alterando a Lei 6315 que nós votamos no finalzinho de 2017. O que a lei diz, para vocês saberem? Pensa o seguinte, todo professor pode ser diretor de escola, né? Depois de 5 anos de serviço, etc. E tal, pode ser diretor de escola. Só que acontece o seguinte, ao ir para a direção de escola, muitos desses diretores têm uma segunda matrícula, eles não são de 40 horas. Então, o professor de 22 horas e meia, 16, tem uma segunda matrícula, como se fosse um segundo emprego na rede. Só que a matrícula, quando ele vira diretor, a matrícula vai para um DAS 6, né? Vai para um DAS. E a outra matrícula fica voando no limbo. Entendem isso? Como ela sai da sala de aula, ele perde o direito à aposentadoria especial de 25 anos, porque ele não está mais em efetivo exercício de magistério.
Isso é um dilema que vem desde a década de 90, tá? Com a Resolução 728. Nós corrigimos isso com essa lei 6315 desde 2017. Nós escrevemos essa lei desde 2017. Eu escrevi junto com os diretores, o prefeito Crivella mandou para a Câmara e nós, vereadores, votamos e aprovamos. Foi todo esse trabalho conjunto que foi feito em 2017. Esse projeto de lei agora, ele tão somente, observem o que ele está fazendo. Esse projeto de lei está tão somente alterando essa lei já aprovada, já em vigor, para incluir um inciso da categoria nova que nós criamos, chamado professor adjunto de educação infantil. Agora, raciocine uma coisa comigo. Não tem absolutamente nenhuma prioridade esse projeto ser votado agora. O vereador Tiago Carribeiro fez um apelo para retirar da ordem do dia, nas sessões extraordinárias virtuais, os projetos de lei que não têm relação com o novo coronavírus. No início da paralisação dos nossos trabalhos lá na Câmara, nós tivemos uma reunião com a presença de alguns vereadores e nós decidimos reabrir as nossas atividades legislativas, funcionando de maneira virtual, mas para votar matérias somente com cunho de atender a população da cidade do Rio de Janeiro com relação ao coronavírus. Sei que o regimento nos obriga a sobrestar a pauta por termos essa matéria em urgência, assim como outras matérias em urgência. Essa é uma das matérias que está em urgência que eu sou favorável. A questão que eu quero trazer aqui para todos nós é que, sem discutir se é um projeto de cunho eleitoral ou não, porque isso pode acontecer mais à frente com outros projetos, é se nós vamos aceitar ter que debater temas que não são de real necessidade para a população, que nesse exato momento só pensa e visa o combate ao coronavírus, a como nós vamos enfrentar e passar por esse momento que nós estamos vivendo hoje em dia, de maneira calada. Eu acho que o prefeito e o líder do governo têm e podem retirar essas urgências desses projetos que não têm nada a ver com o combate à Covid-19. O vereador pediu verificação de quórum. Eu gostaria, presidente, de solicitar a verificação de quórum para saber se os demais vereadores concordam que, assim como eu, nós devemos suspender a sessão de hoje e as demais sessões que forem necessárias até que o governo possa tirar a urgência dos projetos que não têm relação com a Covid-19, pois foi isso o trato e o acordo que nós fizemos ao combinarmos voltarmos ao trabalho virtual. Então, solicito a Vossa Excelência que possa proceder à verificação de quórum. 14. Não acordo para deliberar. Uma nova sessão virtual foi convocada para a próxima quinta-feira, às 16 horas. O Hemorrio montou um esquema de coleta domiciliar neste período de isolamento social. Desde que começou a quarentena no estado, as doações caíram muito na sede do Hemorrio. Sobre este assunto, eu conversei com Luiz Amorim, que é o diretor-geral do Hemorrio, e você acompanha a entrevista comigo agora. Eu agradeço pela sua participação e gostaria de começar sabendo como é que está o estoque do Hemorrio. Olha, a gente teve uma grande diminuição no número de doadores nas 2 primeiras semanas de quarentena, porque as pessoas não podiam sair de casa, embora sair de casa para doar sangue seja possível, seja permitido e até estimulado pelas autoridades de saúde do Brasil e do mundo inteiro, mas é uma dificuldade de sair de casa, as pessoas têm medo e, além do mais, tem dificuldade da mobilidade urbana, mobilidade de transporte, as linhas de ônibus estão reduzidas, a linha de barco no Rio de Janeiro também, enfim. Então, juntaram-se essas dificuldades todas e isso fez com que a gente chegasse a ter uma diminuição de 40% no número de doadores. A gente tem hoje uma dependência muito grande de coletas móveis, coletas itinerantes que vão em escolas, empresas, universidades, e que foram quase todas canceladas porque estão todos esses órgãos fechados. A gente voltou a coleta para quartéis e para locais em que há pessoas trabalhando, e também lançamos a campanha Hemorrio em Sua Casa, que é uma campanha em que a gente vai com a nossa coleta itinerante para os condomínios. No Rio de Janeiro há mais de 1.000 condomínios grandes, com muitos prédios, com mais de 1.000 pessoas morando, e são locais em que a gente habitualmente não vai, porque no horário comercial, todo mundo trabalhando. Nesse momento, a grande maioria em casa, então isso permitiu que a gente fosse, estamos indo nos condomínios, e as pessoas podem doar sangue sem sair de casa, sem sair da quarentena. Isso teve um resultado muito grande. Hoje a gente tem uma diminuição de aproximadamente 15% em relação ao número habitual de doadores, mas é um número dentro do tolerável, então o nosso estoque, eu diria que ele está razoável, não está em níveis críticos.
Eu gostaria de saber como é que os condomínios podem solicitar esse serviço. A gente tem um e-mail e um telefone específicos para isso. O síndico, então, precisa ser o síndico, né, que é quem fala pelo condomínio, entra em contato, ou por telefone, ou por e-mail, ou pelas redes sociais, que é o @Morrio, e pede um contato. A gente faz o contato, e aí ele manda a fotografia do local. Precisa ter um salão de festa, que é onde a gente monta todos nosso itinerário, nossos equipamentos, nossa equipe se instala lá, então precisa ter um salão de festas, de preferência no térreo do condomínio, e tem que ter um tamanho mínimo. Então o síndico tira foto, manda as dimensões, a gente avalia se é possível, e aí a gente, se tudo for possível, se tudo der certo, a gente marca o dia e a hora da coleta, e a gente tenta fazer com hora marcada. As pessoas dos condôminos que querem doar, a gente tenta marcar a hora para que ele desça só na hora e não fique lá evitando assim aglomeração, embora vai ser no seu próprio prédio, mas quanto menos aglomeração e quanto mais rapidez, melhor. Agora, quais são os critérios que o Hemorrio estabelece para poder fazer essa coleta? Basicamente, tem que ser um local em que morem mais de 500 adultos, né? Porque, nossa experiência, 10%, 15% no máximo das pessoas de um determinado local que doam sangue. Então, 500 adultos significava 50 doações, digamos, algo entre 50 e 70 doadores, que é o mínimo que a gente precisa, né, para deslocar toda a nossa estrutura para um local, seja ele qual for, inclusive os condomínios. Então, o primeiro critério é esse. O segundo critério é ter uma sala de festas, ou um salão, aproximadamente 80 metros quadrados, que permita, e com tomadas, para a gente montar nossos equipamentos, são muitos equipamentos, montar nossas 4 ou 6 cadeiras de coleta e nossa equipe toda, a estrutura, lancha, etc. A grande maioria dos condomínios no Rio de Janeiro, dos grandes condomínios, tem isso não é problema. E, claro, precisa da concordância do síndico. O síndico tem que concordar, porque muitas vezes é um morador que toma a iniciativa, é ótimo, mas a gente não pode ir se não houver a autorização expressa do síndico. Agora, como é que é feita a triagem dos doadores? Como é que o Hemorrio pode saber, na hora da doação, se esses doadores estão em condição de doar sangue? O que a gente está tentando fazer é fazer hoje, o CRM permite o que se chama de telemedicina, tentar fazer a triagem à distância no dia anterior. É uma coisa totalmente nova, a gente está se estruturando ainda para fazer isso em todos os condomínios, mas funcionaria assim: as pessoas se inscrevem com o síndico. Eu moro no 101, eu quero doar. Eu moro no 502, eu quero doar. Então o síndico tem a lista, ele nos manda os contatos das pessoas, a gente entra em contato por telefone, por zap, e manda o questionário, pede para eles preencherem o questionário de triagem clínica, e depois ele vai falar com o médico. Para terminar, eu gostaria que o senhor deixasse os contatos do Hemorrio para os condomínios que têm interesse em fazer doação. Olha, eu diria, o e-mail é coleta.condomínio@hemorrio.rj.gov.br, o 0800 282 0708, e os contatos podem ser feitos também pelo Twitter e pelo Instagram, é o @Hemorrio. Muito obrigado pela sua participação. Eu conversei com Luiz Amorim, que é diretor-geral do Hemorrio. Quero hoje parabenizar pelo Dia do Jornalista, parabenizando a força da imprensa, agradecendo pelo trabalho que estão realizando, pela divulgação das informações precisas, informações que estão chegando à população de forma correta, e a grande imprensa tem feito um papel fundamental nesse momento de grave crise mundial no nosso Estado. Eu quero aproveitar essa oportunidade para, mais uma vez, fazer um apelo à população. Nós ainda estamos no início dessa pandemia e as pessoas precisam entender que nós devemos ficar em casa. Durante a coletiva foram apresentados dados que mostram tendência de crescimento da curva da Covid-19. Então, mostrando que ainda há uma tendência de crescimento dessa nossa curva. Vocês vão ver na frente curvas comparativas com outros lugares, apontadas em escala diferente, porque a nossa curva tende sim ao achavamento, mas infelizmente no último fim de semana, a pressão de internação dos nossos hospitais públicos, mostrando primeiro que uma infecção que começou basicamente por aqueles que tinham mais poder aquisitivo, e estava impactando mais nos hospitais privados, começa a chegar nas comunidades menos privilegiadas, que é o nosso grande risco aqui no Estado, frente à questão das comunidades carentes, que nos preocupa muito, e está aumentando a pressão sobre a internação dos hospitais públicos. Ou seja, reforçando que não é o momento para ninguém flexibilizar e ir para a rua. Hoje, e caminhar no calçadão, que ficou cheio no fim de semana, não é um ato de saúde.
É um ato de expor a todos a um grande nível de mortalidade, porque vai expor mais a infecção, vai contaminar mais gente. Saúde agora é ficar em casa, esperar passar esse período crítico, para a gente possa naturalmente, com os nossos entes queridos, estarmos novamente próximos, passearmos na rua, irmos à praia. Não é o momento de fazer isso agora. Total de respiradores, 1.596, total. Significa que para cada 10% de infectados, nós, 10% dos infectados, 5% são de respiradores. É de 5% a 10%. Vamos considerar 10% para dar segurança? Então aqui seria para a gente atingir um pico máximo de 16 mil pessoas contaminadas. Veja, se nós tivéssemos hoje 16 mil pessoas contaminadas, nós teríamos que usar a capacidade máxima dos 1.500 respiradores. Veja, 16 mil pessoas contaminadas apenas. Levando em consideração que a população do estado do Rio de Janeiro são 17 milhões de habitantes. Então é muito preocupante. Mesmo quando nós tivermos toda a capacidade, nós temos que ter controle da circulação de pessoas, porque uma contaminação muito elevada vai impactar e nós não vamos conseguir salvar pessoas. Por isso estão sendo cálculos da equipe do Dr. Edmar, cálculos matemáticos, para que a gente possa avaliar o aumento de circulação de pessoas e a restrição de circulação de pessoas, para que a gente possa otimizar a utilização desses leitos e dos respiradores e, assim como mostrado aqui o número de altas, salvar as pessoas e permitir que elas tenham condições de sobreviver. E ainda não temos condições de fazer testes na grande maioria da população. Dos mais de 1 milhão de testes que nós encomendamos, nós recebemos apenas 50 mil testes. Não há teste no mercado. Estamos com dificuldade de comprar os equipamentos. Witzel afirmou que as barreiras sanitárias no norte e noroeste do estado deram certo. Nesses lugares será autorizado a circulação interna de pessoas sem aglomeração. Aqui no Rio, as restrições continuam. Eu publico um decreto hoje, como no noroeste do estado, já foi demonstrado. O noroeste do estado, ele apresenta, em alguns municípios, uma ausência do vírus. Portanto, nós podemos, então, permitir a circulação interna do município. Nossa preocupação é sempre salvar vidas. Nossa preocupação é com a pessoa humana. Mas nós também temos que nos preocupar com a economia do estado, a economia do município e sempre, em primeiro lugar, a saúde. Nossa preocupação inicial sempre é preservar vidas, mas também precisamos olhar para o futuro. E naquelas cidades, os prefeitos, conversando comigo, os prefeitos, têm condições de fazer a barreira sanitária e se sentem confortáveis de ter circulação na cidade, o decreto então está permitindo que essas cidades, juntamente com o prefeito, sempre trabalhando com o prefeito, o meu celular está diretamente ligado aos prefeitos, nós estamos em conjunto decidindo, porque apesar de nós termos a previsão de instalar lá no Noroeste os hospitais de campanha, ainda não estão instalados, mas nós temos condições de mobilizar a pessoa que estiver contaminada para uma área que tem atendimento. A partir de hoje, o governo vai divulgar o número de pacientes com altas de coronavírus. Até o final da manhã, eram 358. Importante esse dado do Edmar, porque se nós dermos condições às pessoas de serem internadas, o número de altas é muito relevante. Por isso nós vamos passar a divulgar o número de altas, não é só o número de óbitos. Os óbitos estão no percentual hoje de 4,8% e o número de altas de 24%. Isso é muito importante, porque nós estamos salvando muito mais vidas do que, infelizmente, estamos perdendo. Por isso a importância de termos os equipamentos e termos os hospitais para receber as pessoas quando aumentar o número de contaminações. E essas medidas restritivas estão nos permitindo fazer com que os hospitais sejam montados, sejam preparados para salvar pessoas. E a quantidade de altas aqui é muito relevante e eu pedi ao Dr. Edmar para divulgarmos daqui para frente a
quantidade de almas. O Rio de Janeiro mais protegido contra a gripe e contra o coronavírus. Depois de 5 dias suspensa por falta de doses, a vacinação contra a influenza foi retomada no município nesta terça-feira. A vacina é destinada a quem tem mais de 60 anos e a profissionais de saúde. E essas pessoas que trabalham diretamente em contato com pacientes infectados pela Covid-19 começaram a ser testadas para saber se estão com a doença no Hospital Municipal Ronaldo Gazola. Qual a realidade do Rio de Janeiro durante a pandemia do novo coronavírus? Qual o resultado das medidas de isolamento social? Essas e outras dúvidas estão na cabeça de muitas pessoas. Por isso, eu vou conversar com a pneumologista da Fiocruz, doutora Margarete Dálcomo. Doutora Margarete, eu preciso de uma análise sua em relação à pandemia no estado do Rio de Janeiro. Bom, no estado do Rio de Janeiro, a epidemia chegou com força. Nós estamos nesse momento, nessa semana que se iniciou ontem, praticamente na quarta semana, quinta, na verdade, depois do primeiro caso detectado no Brasil. A epidemia se dissemina já numa forma acelerada na cidade do Rio de Janeiro. O número de casos formalmente notificados não representa a realidade. Nós estimamos que para cada caso haja aproximadamente 10, 12, até eventualmente 15. Nós sabemos que, como anunciamos há praticamente um mês atrás, a epidemia chegaria e é o grande desafio que o SUS terá que responder. A grande concentração de população que vive em comunidades, 2 milhões de pessoas aproximadamente vivendo no Rio em comunidades, e que é nesses locais em que a disseminação não apenas encontra um terreno muito fértil para ela, considerando uma doença que uma pessoa não transmite para apenas uma pessoa transmite para 2,8 a 3, pelo menos, e 3 é 3 vezes 3, 9 vezes 9 e assim vai. Então, portanto, nós estamos no momento, eu diria, nessa semana e na próxima, num momento muito crucial no Rio de Janeiro, especialmente, de grande transmissão acelerada e um grande desafio para a rede pública assumir e controlar. Justamente esse é um fator muito importante para a senhora analisar essa semana, né? Nós vivemos aí qual semana dentro dessa curva de contágio, de contaminação? Não, nós estamos ainda num período ascendente, a curva está ascendente. Nós imaginamos que no Rio de Janeiro, bem como São Paulo, não é muito diferente a situação do Sudeste nas duas grandes megalópolis, que nós tenhamos aí até o final do mês de abril uma curva em ascensão e que eventualmente alcancemos o pico da curva, para que nós possamos tomar algumas medidas que, na verdade, nós já estamos começando a tomá-las, que já começamos. O Estado do Rio de Janeiro vem se mobilizando, é notável o trabalho do secretário Edmar, que tem sido realmente extraordinário, vale um registro, Edmar trabalhando com a comunidade acadêmica, com os médicos, conversando com a rede privada, estimulando, enfim, os hospitais de campanha, os hospitais de referência, trabalhando conosco na redistribuição de equipamentos, no cálculo de necessidade de insumos, enfim, e trabalhar assim com essa qualidade de interlocução faz muita diferença para nós. Bom, agora eu gostaria de uma análise sua em relação aos dados do Ministério da Saúde. Há uma projeção para 13 de abril de 9.478 casos, isso no estado do Rio. A projeção para hoje seria de 1.671, ou seja, 300 casos a menos, porque a gente registrou aí 1.394. Qual que é a leitura desses números na sua avaliação? Olha, eu sou muito cautelosa em relação à leitura desses números. Eu acho que eles não são... O impacto é tão grande que ter uma diferença de 300 casos ou de 1.000 casos numa epidemia em que se espera milhares de casos, Vamos lembrar que no mundo todo, se nós somarmos tudo, já está 1 milhão, isso vai alcançar 1,5 milhão rapidamente nesses próximos dias, E que nós esperamos ainda, tristemente assumindo, um número de mortes que não é desprezível. Aliás, nenhuma morte é desprezível. Nós estamos aqui para salvar vidas, mas é um número de mortes que não estará localizado apenas naquele grupo etário de pessoas muito idosas. Eu disse isso, vocês sabem, numa entrevista há 2 ou 3 semanas atrás. A doença se rejuvenescerá no Brasil. Para lhe dar um exemplo prático, nesse momento,
eu tenho 5 pacientes hospitalizados, nenhum deles tem mais de 60 anos. Então, assim, é só para dar um exemplo de que são pessoas que estão, e é isso é que ontem, por exemplo, eu faço questão de fazer esse registro aqui para a TV Câmara. Ontem eu fiquei muito triste ao voltar de um hospital, ao ver a quantidade de pessoas que andavam na rua, que andavam na beira da praia, casais de idade que passeavam juntos, que é muito bonito de se ver em condições normais. Mas nesse momento eu tive ímpeto, é porque eu não pude parar o carro para dizer-lhes: voltem para casa, façam esse afeto demonstrado nas suas casas, porque vocês estão botando a sua vida em risco. Doutora Margarete, muito obrigado pela sua entrevista e reforçando, as pessoas devem ficar em casa. Obrigada. A Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa está oferecendo um serviço de solidariedade nestes tempos de isolamento social. É o projeto Histórias por Telefone. Sobre isso, eu converso com Pedro Gerolimite, que é superintendente de leitura da Secretaria. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Gostaria de saber como é que nasceu esse projeto. Olá, Chapô, tudo bem? Uma boa tarde para você. Queria agradecer o espaço. O projeto nasceu de uma forma muito simples, uma mensagem no WhatsApp. Uma colaboradora nossa da Biblioteca da Rocinha, ela é carinhosamente chamada de Tia Rô por todos, né? Ela passou por um câncer recentemente e logo no começo da quarentena, uns 3 dias, mais ou menos 3, 4 dias, ela mandou uma mensagem falando que estava muito triste, né? Que se alguém podia ligar para ela. Eu tomei iniciativa, liguei para ela, fui conversar com ela e ela estava se achando assim, ela achava que poderia morrer sozinha, porque ela estava lá, que não tinha ninguém para dar assistência a ela, enfim, ela estava muito triste, muito depressiva, né? A gente começou a conversar, eu disse que ela não estava sozinha, que ela é querida por todos, que ela é querida no lugar que ela mora, na Cidade de Deus, é querida no local dela de trabalho, lá na Rocinha, na Biblioteca Parque, que a gente tinha muita gente olhando por ela, enfim, que nada ia acontecer com ela. Ela foi se animando naquela conversa, né? Foi uma conversa que durou mais ou menos cerca de 30 minutos. E aí ela foi se animando, terminou a ligação num outro astral, né? Só que isso ficou na minha cabeça, assim, né? Poxa, ela está lá sozinha, não tem com quem contar, realmente pode acontecer alguma coisa, como é que fica? Pensei nos meus pais também, meus pais moram sozinhos também, ficam os 2 em casa, é uma casa grande também, e que não tem tanto acesso assim de vizinhos, de tudo. Meus tios, enfim, e quantos idosos que estão por aí, né, que não tem com quem falar, que não tem com quem interagir, né, muitas das vezes. Também fiquei pensando, vi muitas iniciativas legais pela web, né, as pessoas fazendo lives no Facebook, shows, criando conteúdo, mas que muitas das vezes esses idosos não têm muito acesso a esse tipo de conteúdo, não têm muito acesso, né, às redes de uma maneira em geral. Lá em casa, por exemplo, a minha mãe tem mais acesso ao Facebook, usa o Facebook ainda, apesar de não usar tão bem, ela pelo menos tem acesso. Já meu pai não tem acesso nenhum, quase não se utiliza. Então, enfim, isso ficou muito na minha cabeça, martelando, né? Essas pessoas que não têm esse tipo de... que ficam sozinhas, né? Que ficam sozinhas, que ficam no estado depressivo. E daí surgiu a ideia de criar, né? Eu já trabalho com contação de histórias, com leitura dentro da secretaria. Surgiu a ideia de criar um projeto ao qual as histórias e as poesias fosse um fator de entrada, fosse uma forma de aproximação, de acolhimento com essas pessoas, né? Por isso que a gente criou o projeto Histórias por Telefone, que o objetivo é se aproximar dessas pessoas que estão num processo de isolamento e que estão sozinhas, da forma mais simples possível, o telefone, né? Poderia ser pela web, muita gente veio falar, mas poderia gravar vídeo, a gente falou, não, a gente quer que seja pelo telefone, porque é a forma que a gente vai conseguir atingir esse público. Então, o projeto foi criado dessa maneira e ele pretende fazer um cruzamento entre as pessoas que querem ouvir histórias e poesias e as pessoas que querem contar também, que é o outro lado da história, né? Então, a gente criou 2 formulários, um para cada tipo de público, que a gente cruza e faz esse casamento entre pessoas que querem contar histórias e pessoas que querem receber, querem ouvir. Agora, como é que as pessoas podem ter acesso? Elas têm que ligar ou alguém procura por elas? Elas fazem um cadastro? Como é que isso acontece?
É muito simples, Chabô. Como eu te falei, a gente vai cruzar 2 formulários, né? Esses formulários se encontram no site da Secretaria Estadual de Cultura e também pelas redes sociais. A gente saiu disparando aí por grupos de WhatsApp, páginas no Facebook, Instagram e etc., né? Que funcionam da seguinte maneira. Bom, vou primeiro falar do formulário para quem quer escutar as histórias, tá? Ele é um formulário simples, que a pessoa vai colocar o nome dela, vai colocar a idade, vai colocar a cidade onde ela mora e vai colocar se ela prefere escutar uma história ou uma poesia. Nesse formulário, quem vai fazer as inscrições são os próprios idosos ou então alguém da família dele, do tipo um filho, um neto, um amigo, enfim, alguém que ache que a pessoa vai gostar daquela história ali. Qualquer um pode fazer o cadastro, qualquer um pode receber. Não são somente idosos, nosso público prioritário é de idosos. Mas quem quiser escutar uma poesia, né, ouvir uma história, tá liberado, né? A pessoa vai poder chegar lá e fazer a inscrição. Então, esse é o formulário número 1, o formulário de quem quer receber. Agora, existe um formulário número 2, que é as pessoas que querem contar histórias, né? São os voluntários. Esses voluntários, eles se inscrevem, eles vão falar o nome deles, eles vão falar também a cidade onde eles moram, vão falar se eles preferem contar uma história ou declamar uma poesia, e vão falar também quantas ligações eles podem fazer ao dia. Por exemplo, se ele puder fazer 3 ligações ao dia, ele vai receber ali 3 contatos que ele possa ligar para esses contatos. Então, feito esses 2 formulários, a secretaria faz um cruzamento entre eles. Aqueles que querem escutar as histórias e aqueles que querem contar, entendeu? Então, faz esse cruzamento, aí a gente envia para os voluntários o nome das pessoas com telefone, e elas entram em contato com esses idosos. Agora, não só são idosos, né? Pode ser qualquer... Pode ser qualquer pessoa. Agora, uma coisa que é importante, Chapo, é o seguinte, cada uma dessas pessoas, desses voluntários, eles assinam um termo de conduta também, que não permite, né, passar esse telefone para outra pessoa, que não permite usar esse telefone para outras atividades, senão para o projeto Histórias por Telefone. Então, tem todo um processo ali, né, de confidencialidade dos nomes. E quantos voluntários e pessoas que querem ouvir histórias já estão inscritos? Chapo, eu estou falando o seguinte, que a gente tá viralizando mais rápido do que o corona, né? Já são mais de 2.000 pessoas inscritas no projeto para escutar as histórias e quase 700 voluntários que se inscreveram para contar histórias, né? Então, assim, está uma coisa super bacana, uma onda de solidariedade feito pela sociedade, né? As pessoas, eu acho que uma das coisas que o vírus, ele é perverso, ele mata, né? E a gente tem que ficar em casa e tem que ficar muito atento, mas uma das coisas que a gente também tem que tirar o lado bom das coisas, né? Tem que tentar enxergar coisas positivas mesmo nos piores momentos, né? E acho que uma das coisas que está me fazendo enxergar de forma positiva é essa solidariedade toda que eu estou vendo nas pessoas. Estou vendo o grupo de costureiras produzindo máscaras, né, para as pessoas na rua. Estou vendo gente recolhendo alimentos, recolhendo material de higiene. Estou vendo quantas pessoas estão se cadastrando para ser voluntárias num projeto para simplesmente levar afeto, levar amor, né, levar a possibilidade de um momento mais feliz naquele dia. Então, isso eu estou muito feliz, né, com o projeto, de enxergar quantas pessoas têm se mobilizado, quantas pessoas têm acreditado que é possível tornar o dia da outra um pouco mais feliz, né? E também estou muito feliz com o papel que a imprensa tem cumprido nisso. Acho que é um papel muito importante hoje que a imprensa vem cumprindo, de noticiar boas práticas, que isso faz com que a gente tenha uma motivação maior, né? Quem escolhe a história? É o contador ou quem quer ouvir? A pessoa que se cadastra, ela escolhe se ela vai ouvir histórias ou poesias, né? Já o contador, ele vai contar a história que toca ele. A gente quis dar essa liberdade de criação por 2 coisas. Uma, para justamente liberar um potencial criativo que todas essas pessoas que estão se inscrevendo como voluntárias têm. E 2, para que eles possam também, inclusive, contar as suas próprias histórias. Muitos deles, né, são poetas, são contadores de histórias. Então, eles contam as histórias. Por exemplo, a gente tem uma menina que ela é fantástica. Ela tem 17 anos de idade, ela se inscreveu, a primeira poesia que ela contou foi para a avó dela, e ela é super voluntária do projeto, super engajada, é claro,
e ela conta poesias de autoria dela mesma, né? Então, é legal que ela está contando está declamando as próprias poesias que ela produz. Então, quem escolhe as histórias ou os poemas são os próprios contadores. Agora, no ranking de vocês, aí, que vocês já devem ter um ranking, desculpe, o que está sendo mais pedido? História ou poesia? Eu tenho medo de tendenciar as pessoas, mas as histórias são mais pedidas. Agora, os contadores, eles acabam conversando também. Eles não contam apenas histórias, né? Eles acabam se tornando um pouco mais íntimos das pessoas. É o que eu te falei, né? Assim, a gente tem vários depoimentos aqui super bonitos. Eu tenho, por exemplo, um exemplo em casa. Meu pai recebeu uma história e aí a história durou ali, sei lá, cerca de 2, 3 minutos, né? 4 no máximo, e a conversa durou quase 2 horas ali de duração. Ficou a pessoa que estava contando, ele ficaram num papo super animado e a conversa foi embora, né? Durou quase 2 horas. Então, na verdade, o objetivo nosso foi fazer com que as histórias e as poesias pudessem ser uma porta de entrada, né? Uma forma de abrir um diálogo. E depois, como esse diálogo vai se desdobrar, aí é com os dois ali, com a intimidade deles, né? Enfim, mas as experiências que a gente tem é que elas são a porta de entrada, mas que fica uma conversa, que fica um relacionamento muito bacana, né? Muito bonito, assim, de conversar, de se apoiar mutuamente, de falar do dia, de falar das dificuldades, né, que está se vivendo nessa quarentena. Aí, enfim, os assuntos são os mais variados possíveis, né? Para terminar, eu gostaria que você repetisse as maneiras como as pessoas podem se inscrever. As pessoas podem se inscrever pelas redes sociais e também pelo site da Secretaria Estadual de Cultura. Lá ela vai ter acesso a 2 formulários. Um formulário para quem quer contar histórias e o outro formulário para quem quer ser voluntário, um formulário para quem quer receber as histórias, né? E aí, assim, não precisa ser a própria pessoa que se cadastra. Pode ser também um familiar, um amigo. Por exemplo, você pode chegar lá no site e cadastrar uma pessoa da sua família, um amigo seu, uma pessoa que você acha que vai gostar daquela ligação ali, que vai gostar de receber aquela ligação. E a gente fez até um negócio que é legal, que está ficando legal, que é meio que uma espécie de um day para, aquela coisa de presente, né? Então, olha só, Chapô, eu estou aqui porque eu recebi seu telefone, o seu filho lhe enviou uma história. Então, assim, a gente está fazendo uma coisa de pessoas que estão ligando para outras que às vezes não tinham contato, mas que ofertam uma história ali, uma poesia, e a pessoa se sente lembrada, né? Tem gente, inclusive, fora do país que a gente está ligando. Claro que por WhatsApp, que aí é a ligação mais barata, né? Mas, enfim, já foram histórias, né, e poesias para outros lugares do país, para outros estados, etc. Né? Mas, voltando à pergunta, pelo site da Secretaria você tem acesso a esses 2 voluntários, a esses 2 formulários. Um formulário para quem quer receber as histórias e outro formulário para quem quer contar as histórias. O endereço do site, por favor? cultura.rj.gov.br www.cultura.rj.gov.br. Te agradeço, Pedro, mais uma vez pelo seu depoimento aqui na Rio TV Câmara e parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço o espaço na Rio TV Câmara. A gente está vivendo um momento muito difícil, mas se a gente tiver solidariedade, se a gente tiver compaixão com o próximo, se a gente tiver afeto pelo próximo, eu tenho certeza que a gente vai superar esse momento, a nossa cidade, não só a nossa cidade, mas nosso país, enfim. O mundo precisa de boas ações hoje. Muito obrigado pela exposição aqui na TV Câmara, Chapô. Muito obrigado. Eu conversei com Pedro Gerolimite, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa.